Oi, tudo bem? Eu sou a Rose de Almeida e essa é a Conversadoria. Lembro que a minha roupa é da Machery Second Hand, uma boutique que tem aqui em Lisboa, no bairro de Algés. Se você for lá, fala com a Marcela e diz que viu a minha propaganda aqui e que quer conhecer a loja. Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar com Paulo Occhialini Mâncio. Ele trabalha na Accor Hotels e vai contar um pouquinho para nós sobre essa trajetória. Olha, ele já está chegando aqui, que moço pontual. Olá. Paulo Mâncio, aparece aqui. Ah. 3, 2. Chegou. Olá, Como vai? tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Vou mudar um pouquinho aqui que está uma luz atrás de mim, Eu mas eu ia não quero. sugerir que você sentasse de frente para a janela. Vou fazer isso. Um segundo. Você está bem? Tudo ótimo, tudo Como é que está bem. o clima aí em Portugal Olha, agora? esquentando, esquentando. Ah, então tá ótimo. Que bom te Aqui é ver, Paulo. muito bom te ver também. Aqui no Brasil, Ah, melhorou muito. é, é. Até os seus olhos verdes aparecem agora. Pô, melhorou muito. Uau. Deixa eu só dar uma organizada. Desculpa esse detalhezinho aqui. Outro dia eu entrevistei uma amiga aqui do Porto também, e ela, para me homenagear, sentou de frente para a janela, caiu aqui também, para eu poder ver o rio, né? E a ponte, lá no Ok. Porto. Ai, que Daí eu legal. falei, agradeço a homenagem, penso que você também queria o mesmo, mostrando aí a natureza, mas assim é melhor. Que legal. Ai. Você tá bem? Tudo ótimo. Eu queria, antes de começar, te contar um segredinho. Quando nós nos conhecíamos do mercado, É né? verdade. Mas nunca tínhamos conversado. E éramos amigos também de Facebook. E tínhamos 287 amigos em comum. Tá. Aí, e nunca tínhamos conversado. Um dia eu fiz um almoço de 5 anos do Mais Business, aí no Brasil, em 2018, e estava fazendo a lista de convidados. A minha sócia na época, a Mônica Quintanilha, para quem eu mando um beijo enorme, falou assim, convida o Paulo Mâncio. Aí eu falei, puta, mas eu nunca conversei com ele, né? Ela falou, não, mas eu conheço ele, eu vou convidar. E ela convidou, né? Nós convidamos e você foi. E foi lindo, eu fiquei muito honrada, foi um momento muito, muito importante. Então, agradeço agora publicamente essa sua atenção com o Mais Business. Imagina, um prazer estar lá. Eu vou te contar um segredinho então de volta. Eu tenho muito boa memória, muito boa memória. E eu me lembro de determinadas coisas na minha vida, muitas coisas na minha vida, para dizer bem a verdade. Eu me lembro de detalhes. Eu me lembro dos detalhes daquele dia. Naquela casa, na rua Estados Unidos, na Isso, recepção, aonde nós sentamos ali na sala, o que você serviu no almoço. Eu caramba! lembro as pessoas que estavam perto, porque também tem uma coisa muito interessante. Um dos assuntos que foi falado ali me chamou muito a atenção e eu passei a estudar determinado tema e usar determinadas informações de uma pessoa que fez uma palestra aquele dia, uma pequena palestra. Então foi muito legal, mas por esta razão eu Olha, me que lembro muito lindo! bem daquele dia. Então estou te devolvendo a Pô, surpresinha. olha, Paulo, não sabia disso, me emociona muito, porque a conversadoria, ela nasceu com o objetivo de inspirar as pessoas, né? Legal. E muitas vezes quando eu converso com alguém que eu não vejo há muito tempo, ou às vezes eu escrevo umas coisas no Facebook e vem uns comentários assim, Rose,
é tão inspirador você falar isso. Ou aconteceu tal coisa na minha vida e foi você que provocou. Então, às vezes a gente não sabe que está mudando o mundo, mas o mundo está sendo mudado, né? É Então, verdade, é verdade. agradeço demais você me contar isso. Muito obrigada. Imagina, um prazer. Eu posso falar uma Olha, observação do que você acabou de mencionar? sim, Porque outro dia me perguntaram, né? Paulo, será que você, bom, com essa história de sucesso, não sei o quê, bom, cada um tem a sua opinião, e o cara me perguntou, será que você poderia elencar alguma característica dos grandes líderes, ou alguma característica que você acha muito importante nas pessoas, ou nos presidentes, etc. Daí eu falei de várias características, mas eu falei, e aí no final eu falei para ele, eu vou te falar a coisa que eu acho mais importante na vida, seja para um presidente, seja para uma pessoa normal, como eu, sim. ou etc. Acho que a coisa mais legal é inspirar pessoas. E você acabou de falar de inspirar pessoas. Porque é a melhor maneira de você transformar alguém, de você dar a luz a alguém, de você dar um guia a alguém. Então, eu acho tão valioso isso. Eu adoro dar aula, né? Rose, eu sou apaixonado por compartilhar conhecimento. Então, essa história de inspirar pessoas, para mim é muito especial. Ser inspirado, né? Quem são as pessoas que me fazem pensar, que é as pessoas que me inspiram? Então, isso é muito legal. Me desculpa já, de cara, já dar duas assim, mas me fez pensar. Que legal. E a Juju te mandando um monte de coração, ela concorda que você é inspirador, né? A minha inspiração da minha vida, minha esposa, né? É Que lindo. realmente um dos nortes da minha vida. Que legal. Bom, só lembrando aos nossos live lovers, que cliquem aí no coraçãozinho se estiverem gostando. Presta atenção na cor que sai do seu coração e vê se ela fala com você. As cores são tão importantes, né? Nós estamos aqui falando com homens sobre design também. Conta pra gente, Paulo, o que influencia o design no seu trabalho e nas suas emoções? Olha, eu vou te contar, inclusive, eu vou fazer um step back e contar por que o design entrou tão forte na minha vida, né? Alguns anos atrás, eu trabalhava com muitos projetos, eu trabalhava com design, mas entrou uma pessoa na minha vida profissional e ele trouxe uma ideia. E ele descobriu que, aliás, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ele descobriu algumas coisas que emocionam pessoas. E ele falou, uma das coisas mais valiosas que, por exemplo, uma Apple, outras empresas usam para emocionar pessoas é isso, isso, isso. Dentre as... Ui! Dentre as quais, ele falou, o design é uma das linguagens que a gente faz e transmite e conversa com pessoas. E aquilo me mexeu de uma forma muito, muito intensa. Isso já fazem 6 ou 7 anos. E aí eu comecei a mergulhar do design, eu comecei a trabalhar o design, eu comecei a perceber que o design era uma ferramenta valiosa. Além de ser uma coisa esteticamente muito interessante, era uma maneira da gente se comunicar com pessoas e emocioná-las. Talvez a mesma reação, ou a emoção que você sente quando você vai a um teatro, ou você vai a um museu, você entrar num lugar, você receber um produto e que aquilo foi usado ou foi utilizado o design para transformar em uma linguagem onde o teu cliente vai ler. Um amigo meu aqui, o James, está aqui com a gente, e me veio à memória como a Nespresso ressignificou a máquina de café. Nós tomávamos café, mas não tinha aquela coisa de ser apaixonado pelo café, de adorar, porque facilitou muito o o ritual ritual do do café. Como eles redesenharam, eles trouxeram o design, colocaram dentro de uma máquina de café e a máquina de café virou uma febre mundial, virou uma coisa, a mesma coisa um celular como a Apple. Heitor, um abraço para você. Então, eu acho que o design ele passou a fazer parte da minha vida quando eu percebi o poder da linguagem do design
E aí eu comecei a surfar essa onda, trazer o design para dentro dos nossos hotéis, dentro dos nossos restaurantes, dentro dos nossos bares e usar das mais variadas maneiras o design para emocionar pessoas e fazer com que elas sentissem melhor. Acho que foi essa o grande estalo e a grande sacada do design que entrou na minha vida. Que bom. E não só para os hóspedes da Accor, mas hoje para o público também, né? Porque tem uma tendência aí de abrir alguns espaços do hotel para o público, para alguém que queira tomar um drink, queira almoçar num lugar mais descolado, não é? Claro. Essa é uma outra história bem interessante, né? E eu gosto sempre de contextualizar as histórias, os conceitos. Eu sempre me perguntei, eu acho que muitas pessoas se perguntaram, por que pessoas iam a um hotel e curtiam, ou iam a um bar de um hotel, a um restaurante de hotel, e outras passavam na porta e falavam assim, esse lugar não é para mim. Esse lugar, eu não pertenço a esse lugar, ou eu não tenho condições de entrar nesse lugar. Então, nós fizemos um trabalho muito grande para que as pessoas se sentissem acolhidas dentro dos nossos hotéis e que os nossos hotéis fossem abertos também para pessoas diferentes. Por exemplo, a gente recebe tanta gente nos nossos hotéis, mas pessoas, às vezes, da vizinhança, olham para os nossos hotéis e falam assim, não, isso não é para mim, eu moro nesse bairro, eu passo nesse hotel todo dia, eu conheço a fachada desse hotel, mas eu nunca entrei. Isso é meio um absurdo. A gente tem que tentar abraçar esse público, essa parte da sociedade e trazer ela para dentro dos nossos hotéis. Então, acho que foi uma das histórias de trazer essa outra parte de pessoas para dentro dos nossos hotéis e que elas se sentissem bem nos nossos hotéis. Que legal. O que as pessoas não sabem sobre Paulo Mâncio? Olha, muita coisa. Opa! Embora muita gente que me conhece sabe que eu sou muito transparente, né? As pessoas olham assim, às vezes eu tenho quando é o meu trabalho também, que eu tenho uma cara de meio sério demais, não sei o que lá, mas as pessoas não sabem que eu sou muito tímido, eu sou muito comunicativo e como eu dou muitas aulas, etc., palestras internacionais, as pessoas acham que eu sou extremamente extrovertido e não é propriamente assim. Às vezes eu sou um cara também que gosto muito de ficar um pouco quieto, um pouco reflexivo, eu gosto muito de ler e aprender. Então, acho que esses são alguns detalhes. Tem um detalhe que eu acho que pessoas sabem, outras não sabem, e que eu gosto muito de revelar, além do fato de ser professor há muitos anos, eu fui da equipe brasileira de hipismo, e é uma das paixões da minha vida, que eu sou apaixonado por cavalos, e continuo tendo cavalos, ou agora de uma forma muito especial. Então, talvez seja alguns dos meus segredinhos. Tá bom. Eu ia perguntar, quem é Lord Queen? Lord King é meu cavalo. Eu voltei a montar, eu fiquei um tempo sem montar, por sempre uma questão de escassez de tempo. E há 4 anos atrás eu voltei a montar e eu comprei este cavalo. É um filho, né? Eu adoro animais, eu tenho outros animais, outros pets, e o Lord não gosto nem de falar, ou eu gosto muito de falar, porque é um xodó e, diga-se de passagem, ele tá lindo. Que bom. Escuta, você aprendeu francês por causa da Accor ou já era uma língua que você falava? Não, j'ai déjà étudié français dans l'école. Eu estudei francês na escola, ici a São Paulo. J'ai étudié dans une école canadienne. Eu estudei numa escola canadense aqui em São Paulo. E eu aprendi francês na infância. Eu fiquei muito tempo sem falar francês. Aí eu tive uma namorada francesa. E aí, bom, também. E agora, recentemente, há muitos anos. Mas o francês não é um idioma que eu uso muito. O idioma oficial na Coreia é o idioma inglês. Evidentemente que temos muitos franceses nativos. O meu chefe, o CEO, eu respondo para o presidente da Accor,
que é o Patrick Mendes. E, Um beijo para ele, né? Um abraço. Ele é um francês típico, elegante, bonitão, charmoso. Eu vou contar um segredo um segredo positivo do Patrick, bem rápido. Uma coisa que ele me ensinou. O Patrick nasceu numa região da França super especial para mim, que é Bordeaux. E que normalmente os portugueses até não falam Bordeaux, falam Bordeaux. E aqui no Brasil a gente fala Bordeaux. E ele entende muito de vinho, eu aprendi um pouco de alguns detalhes de vinho. Ele começou nessa área, então é um dos segredos bacanas do Patrick. E os meus vinhos prediletos, primeiro são os italianos, eu tenho cidadania italiana, e depois os vinhos de Bordeaux em Paris. Tem que começar a tomar vinho português, os vinhos daqui são tão gostosos. Espera aí, então eu tenho uma coisa muito especial para te contar. Eu faço parte de uma confraria de vinhos super legal, super bacana. E na semana passada, nós tivemos uma live e uma degustação de vinhos com o CEO da Bacalhoa, da Quinta da Bacalhoa. Né? E ele veio nos dar uma aula de vinhos, aulas de vinhos da Bacalhoa. Cada um dos membros da confraria comprou os vinhos antecipadamente. Nós temos uma amiga fornecedora de vinhos das mais variadas possíveis. Então eu comprei os vinhos da Bacalhau e ele foi ensinando, olha, esse vinho é bom assim, assado, essas características. Que legal. Agora a gente vai fazer uma visita lá e quando eu for para lá, claro que eu vou te visitar. Por favor, venha mesmo. Você sabe que uma vez eu conhecia a Bacalhau, já conhecia de nome, mas tinha uma amiga estudando gastronomia aqui em Lisboa e ela invocou que tinha um vinho azul, que era um vinho que ela queria fazer uns pratos, uma espuma azul numa sobremesa e não sei o quê. E aí ela falou, olha, eu descobri que tem na Bacalhau o tal do vinho azul. Putz. Aí toca a gente lá pro Azeitão, onde eles têm lá o Palácio e a Quinta da Bacalhau, e achamos o vinho. E eles têm também um Moscatel de Setúbal, que é a região, que é maravilhoso. Mas ele esse falou é aquele... dele. Sim? Ele falou dele, ele falou e no final ele serviu, algumas pessoas tinham comprado, não conhecia a história do Moscatel de Setúbal, e aí ele serviu e ele falou como é que se toma. A denominação de origem deles. Muito legal, muito bacana. Eles elogiaram muito esse vinho, eu ainda não conheço, mas eu vou experimentar. Que legal, muito bom. Paulo, eu queria que você explicasse o seu cargo, porque eu falei, eu não vou nem apresentar, porque ele é vice-presidente sênior DST. Conta pra gente. E sobre essa gestão dos hotéis que estão sob a sua orientação. Tá bem. Essa nomenclatura é D e TS, que são algumas das disciplinas dos dossiês que ficam sob a minha responsabilidade na COR América do Sul, meu perímetro de responsabilidade é América do Sul. Então, desde o Uruguai até a Colômbia, todos esses países, muitos deles, nós temos hotéis. Aqui na América do Sul, nós temos alguma coisa em torno entre 400 e 450 hotéis. E eu cuido da área de propriedade da COR. Então, tudo que é relacionado. A gente tem uma área de operações, evidentemente, nós operamos hotéis, mas para operar hotéis, nós temos que operar hotéis nas propriedades. Então, eu cuido da área de design, de produto, de serviços técnicos, de engenharia e de sustentabilidade técnica. Então, tudo que é ligado à propriedade, eu entrego a propriedade prontinha para a equipe de operações vir operar. Claro que tem outras tantas atividades, tem marketing, tem vendas, tem jurídico, tem área de desenvolvimento de novos negócios. Evidentemente, eu cuido da área de propriedades, então eu crio os hotéis. Deixe você imaginar que tem um gramado, um terreno limpo, um poço de gasolina, eu tenho que transformar aquilo, edificar aquilo, preparar aquilo para entregar isso para operações, e aí operações opera isso como um hotel. Entendi. Os quartos temáticos rodaram bem aí? No Brasil, eu lembro de ter ido no da Copa. Sempre a gente procura duas coisas muito legais. Primeiro, trazer temas que tragam experiências para os nossos clientes, e outra,
coisas regionais também. Então, a gente tinha uma coisa de um pouco do brasileiro até, de apreciar muito o que vinha de fora e não apreciar tanto o que está aqui no Brasil. E a gente descobriu que tem uma força gigante a nossa cultura brasileira. Então, a gente começou, mais do que nunca, também trazer essa regionalização para determinadas marcas e que a pessoa tivesse na Bahia e sentisse o flavor da Bahia, o gostinho da Bahia, o cheirinho da Bahia. O cara está em Porto Alegre, ele quer ter alguma coisa relacionada à história daquela Ambiente, região, da história gaúcha. Então, são coisas que a gente implementou nos nossos hotéis. Muito bom, legal. Olha, eu não toquei, eu fiquei tão emocionada mesmo no começo com aquilo que eu tinha para te dizer e depois do que você me contou, que eu não sabia, que eu não toquei o sino no começo. Você sabe que aqui a gente começa a jornada tocando o sino, e agora eu vou ter que tocar o sino para dizer que nós estamos acabando. Uau! Você viu como passa rápido? Toque então o sino. Eu queria que, antes de terminar, você me desse uma dica de livros. Você disse que gosta muito de leitura. Sugere alguns livros bacanas aí para os nossos live lovers. Putz grila, porque eu tenho tanta coisa boa para falar de livros, tanta coisa boa. Olha, a única coisa que eu vou pedir, se eu for falar de livros, não é limitado a isso. Eu vou dar algumas dicas, mas eu poderia dar 1 milhão de dicas, porque eu tenho, você fala assim, livros de vinhos, eu adoro charutos, livro de charutos, livro de cavalos, eu sou colecionador de livro de cavalos, então agora eu vou me ater a um livro. Uma das coisas que eu mais gosto de ler é sobre histórias de vida, então eu adoro ler biografias, então quando eu começo vamos imaginar que a gente está falando da Quinta da Bacalhau e eu descubro que o CEO, o fundador da Quinta da Bacalhau, tem uma história linda. Eu vou ler a história da vida dele, eu aprendo com isso, eu curto, eu tenho satisfação, eu pego frases, eu conto para os outros, olha, o cara fez isso, fez aquilo. Então, são livros muito especiais. Tem 2 muito especiais e são muito emocionantes também. Um deles foi a primeira biografia que eu li na minha vida, que é a história do Francesco Matarazzo, que foi um dos homens mais ricos do mundo e foi um italiano mais rico do mundo e veio para o Brasil. Ele fez fortuna no Brasil, ele não fez fortuna na Itália. Ele veio pobre da Itália, com 16 anos, veio para o Brasil e se tornou o homem mais rico do mundo no começo do século 1915, 14. Então eu li a história dele. Essa foi uma biografia, 2 livros desse tamanho, lindos. E uma outra que me chamou muita atenção, de um super campeão do Tour de France, que era um americano e que ele depois até teve um problema com doping. Essa história ficou muito famosa, mas ninguém sabe da história antecessora a isso, que ele foi 5 vezes, foi o maior campeão do Tour de France, mas ele teve 2 cânceres terminais e ele atravessou isso. Eu gosto muito dessas histórias de superação de vida, quando ninguém mais acredita em você e você tem uma ideia e você é obstinado na sua ideia e você luta pela tua ideia. Muitas vezes aconteceu isso na minha vida. Então eu acho que é uma coisa que eu sou muito obstinado, assim, apaixonado. Esse foi um livro também que me tocou muito. Que legal. Uau, que demais! Paulo Mâncio, uma gratidão imensa pela sua participação. Fiquei muito feliz mesmo. O vídeo vai estar disponível no IGTV daqui a pouco. Espero que você tenha gostado dessa viagem. E quando vier a Portugal, vamos tomar um vinho com certeza. Com certeza, será um prazer. Fica muito com Deus. Obrigado. Live Lovers, sábado eu estarei aqui de novo com a Solange Tiavata falando sobre o poder de cura das plantas. Espero vocês. Um beijo. Acabou.